Uma grande crítica também que foi colocada à mesa nesses últimos dias, né, especialmente hoje, foi que muita gente falou: o presidente Lula deu mais atenção à política internacional, externa, e deixou a articulação política a cargo dos seus ministros. Ocorre que os ministros não responderam do modo como os parlamentares esperavam. E aí acabou se perdendo um pouco a mão nessa articulação também. E teve esse movimento muito recente também, porque fere o brio também, sabe? O ministro, o Flávio Dino... Foi o Flávio Dino? Foi o Flávio Dino que foi ao governo de Alagoas e não teria informado ao deputado Arthur Lira que foi, então isso causou um mal-estar e a outros deputados também, e tem uma rusga muito forte entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros. Hoje, em entrevista, o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse que não houve nenhuma questão paroquial, como eles chamam no jargão ali da política, que nenhuma questão da minha região foi trazida para cá, para a Câmara dos Deputados, e influenciou na minha decisão. Ele falou isso hoje em entrevista. Mas o que se comenta nos bastidores é que isso também teria feito com que o deputado Arthur Lira ontem dissesse claramente: o governo precisa andar, precisa mudar essa articulação, nós não vamos mais fazer as coisas do jeito que estão ocorrendo, como estão ocorrendo. Enfim... Intrigante. É a minha novela favorita, sabe? É a política no Brasil. Cada dia um episódio, é drama, paixões, intrigas, né? É uma coisa impressionante. É inexplicável o cenário político brasileiro, é inexplicável. Agora, você é de Alagoas, né? Vou até um abraço pro João Kepler, né? A gente encontrou ele ontem, né? Ele é de Maceió. Desde o fim das capitanias hereditárias, Alagoas sempre tem deixado um marco aqui, né? Essas intrigas. Tem um conflito político que expande pro Brasil inteiro. É impressionante. É porque eu acho assim, se a gente faz as coisas, a gente faz assim pro mundo. já vai pra cima, né? Pô, é impressionante. Tem que ser uma polêmica grande. Porque tem que ser uma coisa pra mostrar pra todo mundo, não é? Porque a gente tem ali 2 milhões de habitantes que é pequeno. Não, o estado realmente no território não é um dos menores, mas assim, que litoral, hein? Maravilha. Maravilhoso. Eu acho que se o Dino quer ir lá na praia, né, no São Miguel do Gostoso, ele não precisa avisar São Miguel dos Milagres, né? Não precisa avisar o Lira. E o Lira também tá com problema, né? Porque agora tá... Hoje teve uma operação da Polícia Federal, né? Que acabou ocorrendo com foco num ex-assessor dele, né, lá, enfim, essa investigação está correndo. É corrupção passiva, no caso. Ali, de verbas da educação, eram destinadas à compra de kit de robóticas. E aí, eu não vi o inquérito, então eu não posso falar sobre o que está ali, mas eu vi colegas jornalistas comentando que, por exemplo, em São Paulo, teria comprado o kit de robótica num valor muito inferior ao que foi comprado, gasto em mais de 40 municípios lá em Alagoas, do que trata a investigação. E eles encontraram um super cofre lá, com muito dinheiro, enfim, tinha... milhões ali. Educação, acho que é uma coisa assim, ou lugarzinho, né? A gente, para rolar corrupção, né? Aqui em São Paulo a gente teve os escândalos das merendas, kits de robótica. Acho legal ter robótica para os alunos, né? Um tema interessante, deve desenvolver raciocínio lógico, uma questão mais de engenharia, criatividade, entender, mas... Será que é a prioridade quando faltam professores? Será que é a prioridade quando não se tem carteira, giz? Exatamente. Eu já fiz reportagem em muita escola pública. Faz tempo que eu não faço reportagem em escola pública de Alagoas. Mas eu sei que muitas escolas públicas não têm acesso à internet. Então, como você vai ter algumas coisas assim... falta, como você falou, falta carteira, falta giz, não tem quantidade de professor em número suficiente, ainda mais depois da bagunça que foi feita, né, em relação ao currículo escolar. Sim. E aí ficou faltando um monte de professor. Se falta estrutura básica para os alunos, como que a gente vai trazer coisas um pouco mais diferentes ali, mais avançadas? Pois é, eu sou duro crítico dessa reforma do ensino médio, principalmente. Eu acho que quando você olha no papel, é tudo muito interessante, muito bonito.
bonito. Não sou contra, por exemplo, dar uma aula de empreendedorismo para o jovem. Só que você tem que ter uma base muito bem construída para você chegar nesse nível. Esse é o que falta. E até aqui, mesmo né? um ponto de qualificação dos professores. Totalmente. Porque os professores, em geral, eles não têm essa base muitas vezes. Isso é um caso, por exemplo, de educação financeira nas escolas. Será que os professores têm essa capacitação para ministrar essas aulas de educação financeira? Eu acho que até pode eles ser. não têm isso também. Eu acho até que pode ser viável o currículo, você olhar de uma forma diferente, estruturar, mas eu acho que o Brasil precisa dar passos antes, né? A escola privada talvez consiga implementar isso de uma forma fácil, mas mais fácil. Mas a escola pública não. Assim, eu fiz reportagens em Alagoas, lá no Sertãozão, em que as crianças tinham que andar quilômetros e quilômetros, atravessar rio, porque não tinha como atravessar, eu acompanhei isso. Então, assim, há uma discrepância, uma distância enorme ainda de acesso educacional, de qualidade educacional nas escolas do nosso país, e nas escolas públicas principalmente. Então, você não pode olhar de forma única para uma situação que não é equânime. Não dá para ser assim. É uma solução que serve para tudo, né? Só que... Na canetada ainda. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Na profissão de jornalista, você teve essa experiência que é legal. Você conseguiu visitar o Brasil de verdade. Muita reportagem de campo, que é interessante, né? O repórter de campo, passa perrengue. A gente conversou disso aqui, inclusive no Critique Passa. Mas você acaba tendo um retrato do Brasil de verdade. E isso é muito interessante. Você nunca pensou em entrar para política, não? Não. Essa pergunta eu não esperava, hein, Mário? Tá vendo? Eu não tava esperando esse gancho. Tá vendo? Não, mas não é, porque assim, às vezes é só quem sabe, porque às vezes eu vejo que tem muita decisão que vai na canetada por quem não conhece o Brasil de verdade. É verdade, mas a política requer também alguns talentos. Eu não sei se eu dou conta, não. E a política brasileira, principalmente, né? Depois de tudo que a gente falou aqui. Vamos olhar a qualidade... Não, mas nós temos bons políticos, nós temos bons políticos. Que e no fim das contas, a política, a arte da política, ela está em todas as funções, né? Nós somos seres políticos. Sim. Mas, enfim, a política brasileira, ela demanda uma dedicação maior, digamos.